Então eu imagino que você, que tem uma carreira longa, deva ter acompanhado mudanças drásticas, assim, em termos de... Eu nem sei se tem alta, tem uma hora que dá alta. Tem. Então, de dar alta e ver que a pessoa... Por exemplo, a pessoa vai lá para resolver um problema, um conflito que ela está vivendo, ela não consegue resolver aquela situação, ela pensa, ela tem coisas que travam. Quando resolve, ela só continua se ela quiser. Né? Muitos continuam. Não, olha, você já está legal, se você quiser parar, se você veio aqui para resolver isso... Você já está andando com as suas pernas, já está lidando legal, já solucionou. Não, eu quero fazer mais um pouco. Aí sim. Ah, sim. Esse momento de alta é mais por um caso pontual, assim, dele foi te consultar por uma coisa específica. Mas geralmente a pessoa chega assim. Eu vim aqui porque eu tô ferrado, eu não lido com isso, tô sofrendo. Ninguém vai na boa, por autoconhecimento. Difícil. Mas aí o cara vai abrindo, né? Porque o cara chega por uma coisa, mas aí quando ele vai abrindo... quando você vai puxando, você vai vendo, né? Tem muita coisa, né? Puxa o rabo da lagartixa Vem um jacarezão. Do iceberg, sempre chega. Aquele lacostão. Porque é assim que é, né? O resto tá tudo lá dentro e a gente tem que ir descobrindo. Sim. Olha, Daniel, sempre que a gente recebe psicólogo aqui, eu vejo que eu preciso voltar, viu? Eu tô nessa há um tempo já. Eu tô fugindo, porque eu vou te falar uma coisa. Psicólogo, a gente tava falando aqui de Tinder, é muito mais difícil, mas muito mais difícil mesmo. Psicólogo é dificílimo. Principalmente quando, por exemplo, no meu caso, eu fiz muitos anos, mas com um cara que eu falei, puta, esse cara funciona pra mim, me entende, sei lá, como é que fala. Mas assim... Eu fiquei 2, 3 anos com o cara, e aí ele realmente faleceu. E aí você fica meio perdido ali, aí você fala, não, eu preciso continuar, porque, porra... Só que é uma relação que você tem com essa pessoa. Essa pessoa tem o seu background inteiro, acompanha os últimos 3 anos semanalmente, no meu caso. Então, o cara tinha um mapa, assim, de eu falar fazer um movimento aqui, o cara falar, você tá querendo me enganar? Sabe assim? O cara já sabia. Sim. E aí você começa do zero, aí você fala, putz. É que nem primeiro encontro quando você acabou um relacionamento de 20 anos. Né? Você fala, puta, eu tenho que falar, o que você gosta? Qual a sua cor favorita? Você fala, pô. E tem que repetir tudo aquilo. Nossa, e todos aqueles avanços, né? E a pessoa já talvez te entenda um pouco diferente e tudo mais. Então, eu saí, aí eu fui em 2 ou 3 pessoas e eu falei... Não. Vou dar um tempo. E aí eu procuro mais pra frente, entendeu? E às vezes no mercado, tem os psicólogos que não são bons psicólogos também, assim como todas as áreas, né? E às vezes você cai num desses que aí você fica traumatizado, não volta. Né? E é o que você falou, ele foi bom pra você. Sim. Né? Porque tem essa coisa da empatia. Tem. Total. Sabe, até o tom de voz com que o psicólogo fala, às vezes te incomoda. Ou te lembra alguém, sei lá, né? Sim, então tem que bater, tem que funcionar. Às vezes as referências de vida que ele tem não fizeram dele pronto pra outra pessoa, mas sim pra você, porque... Foi. Eu tô lembrando. Acho que ninguém cruza com ninguém à toa. Não, eu fui em vários, né? Parecia, sabe, cena de filme que o cara vai em várias coisas e só se ferra. Elipse, música de fundo. Exato, meio Uma Linda Mulher, só que da tragédia. Assim. E eu lembro uma vez, cara, que eu te contei. Maravilhoso, essa história é muito boa. Teve 2 casos nessa procura minha que foram, assim, absurdos. Eu cheguei, eu tava, né, naquele momento de preciso falar. Eu vi que era meio um consultório, assim, não era... Geralmente era uma sala, assim, né, uma poltrona, sei lá. E era um consultório com mesa e tal. E aí eu desabafei, 1h20 e tal, e o cara só ouvindo. Eu falei, o cara não vai falar nada e tal. Aí ele falou, Daniel, muito bacana. Depois de 1h20, ele falou, Daniel, muito bacana e tal. Sei que é sua mãe que me indicou, mas eu não sei bem o que ela te disse, porque eu sou acupunturista. Você tá brincando? Juro por Deus. E eu puto com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou matar minha você mãe. tá maluca, cara? Não, fulano que indicou disse que é ótimo. Deve ser, mas ele não fez acupuntura em mim. Eu só desabafei pra um estranho, porra. Gente! Inacreditável, Você né? falou, pensei, eu não sei se você sabe também, mas a partir de hoje eu sou órfão. Eu vou matar minha mãe. Mano, surreal, assim. E a outra foi bizarra também, que era também alternativa, assim, mas ele era psicólogo mesmo.
E eu me verifiquei logo de cara, né? Eu mesmo. Eu aprendi. O seu problema é que você não lê os letreiros. Você não... Muita letra. E aí o cara tava... Eu falei um monte de coisa e aí ele começou a dar opinião do que ele achava que eu tava passando. Porque não era um psicólogo de acompanhar, era uma coisa meio... É isso. E agora a gente se vê daqui 5 meses. E eu fiquei meio assim, né? Porque aí o cara falou tudo aquilo. E sabe quando você começa a refletir e o seu olho fica meio... Tipo assim, meio sem focar, assim, sabe? Você fica meio... Porque o cara tava falando, eu tava pensando... Puta... E eu, quando ele tava falando, eu falei... Mano, acho que não é isso. Ele não me conhece o suficiente pra estar dando essa opinião. E aí eu fiquei assim... E aí eu acho que ele ficou puto. E ele falou, você tá prestando atenção? Aí eu fiz... Aí eu fiz, tô. Aí ele foi tão agressivo assim, ele fez, você tá mesmo? E aí eu não aguentei, eu ri. Porque eu falei, mano, ele tá zoando. Ele tá de zoeira, não é possível. Porque ele tava muito puto do nada, assim, né? Aí eu falei, tô prestando atenção. E acho que ele gostou menos ainda. Então eu falei, cara, que é isso, tá ligado? Coisa agressiva, né? Que invasivo. Tipo, eu não tava aqui pra pedir uma aula de como tomar as rédeas da minha vida, sacou? De o que eu devo fazer. Eu tava pensando meio... Pô, será que isso faz sentido, né? Pelo qual eu tô me sentindo mal? Não fazia o menor sentido. Então eu dei um zone out, assim, né? De tipo, puta... E aí o cara ficou putão, assim. E aí eu falei, meu, desculpa, tá bom. Eu te mando uma carta falando que eu fiz o que você mandou, tá ligado? Que coisa maluca. Então tem mesmo. Tem. Tipo, tem de tudo, assim. Não, você imagina isso aí. Inclusive, pessoas que não leem o que tá na porta, não é? Sim. Não, mas nas minhas andanças, eu peguei um cara que tinha sido recomendado. E eu comecei a falar e ele falou, você me dá um minuto? Eu falei, sim. E ele colocou música. Desceu. Passou meia hora, 35 minutos, eu levantei, peguei minha bolsa. Era um prédio, sabe esses prédios só de médico? Sei. Aí eu desci lá perto da Paulista, tinha um café embaixo e tava tomando café. Falei, porra, será que eu sou tão chata? O meu problema é tão enfadonho que o cara... Eu olhei pra ele, eu falei, não acredito. Não, estou subindo. Eu falei, não por mim. Eu nunca surreal. Entendi uma coisa dessa. Não era uma tática de terapia? Eu achei que era agressiva, é humilhação. Uma vez dormiu. Juro por Deus, sem sacanagem. Mas aí você também é chato. Eu tinha 16 anos. A escola virou pra mim e falou: seu filho precisa de um psicólogo. Você vê que já é um problema que vem a longo tempo. E aí, e era depois do almoço, era tipo 2 horas. E a janela, tinha uma janela, era uma casa, tinha uma janela e o sol. Eu tava sentado aqui, ele tava sentado aí. Mas o sol batia bem aqui nessa região abdominal. Sabe quando... Dele? Na região dele. Então tá explicando. E aí o cara, e eu contando, e ele fazendo assim, ó. Aí quando o cara vai pescando, não é que ele dormiu de uma vez, ele ia aqui, ó. E eu não olhava pro relógio, 40 minutos de sessão, falando, meu, que problema merda que eu devo ter esse playboy de 15 anos. O cara... Aí ele dava... Aí acho que quando ele percebia, porque sabe quando o sono parece sabe, que te abraça e você não consegue sair. Né? Eu falei, mano, eu vou lançar um livro pra Ninar, porque eu sou excelente nisso aqui. Então, agora que vocês estão falando. Grava pelo amor de Deus. E eu cruzo com ele direto no clube. Puta, é foda. Ele tá lá ainda, né? Tá acordado. Eu ia contar a história do Pompiani. Pompiani é amigo nosso, que também é comediante, você já sabe essa história. Que ele foi na psicóloga e falando dos problemas de ser ator e tal, e o comediante já falou, mas você é ator, mas de trabalho mesmo, o que você faz, assim? Mas, cara, é surreal, porque essas pessoas, elas viram psicólogas também, tipo, não tem o que fazer, a gente vai trombar com essas pessoas. Agora, dormir não tem como ser melhor. Eu fiz de várias. Nossa, essa é a melhor história de psicólogo. Tá cansado do quê? Ficar a tarde inteira sentado, batendo papo? Mas aí também já tá... Não, mas eu nem culpo. Sem noção tentou. Eu não culpo esse cara, assim, tipo, realmente o cara... Talvez ele tivesse que mudar o lugar. Não é isso. Você tá com a autoestima baixa. Não é justo o que ele fez com você. Ele dormiu pouco, não tava bem.
aquele se fosse uma vez só. Se tivesse sido uma, mas ele só dormia 3 toda a meses. sessão. Fez porquinho. No verão era pior, devo confessar. Você falou, você só pode fazer atendimentos no inverno. Cara, e foi o meu primeiro, então não sabia, né? Assim, foram vários. Não, então... aí é de lascar, né? Você fala, bagulho. pô, eu me senti assim. Eu falei, pô, o cara botou uma música e desceu pra tomar Não, café. mas isso é muito pior. 35 porque ele é minutos? consciente, cara.